Olá, sejam bem-vindos novamente. Eu sou a professora Érica Santos e nesse vídeo eu vou falar sobre, claro, a aprendizagem da criança, mas eu pontuando os campos de experiência. Então, vou falar sobre o primeiro campo de experiência da linguagem, né, nas 3 fases da criança, tá? Então, acaba se referindo na educação infantil. Então, o primeiro campo de experiência da criança é justamente falar sobre o eu, o outro e o nós, ok? Então, vamos começar por uma... De acordo com o BNCC, que é um documento, Base Nacional Comum Curricular, o que ele considera? Que a aprendizagem da educação infantil, ela é subdividida pelos campos de experiência, né? Então, eu falei um pouquinho, comecei a falar sobre isso no outro vídeo, tá? E aqui, né, por que eu falo isso? Porque as crianças, né, o BNCC considera que as crianças desenvolvem através de interações e brincadeiras. Então, já apontei essa informação, falando também de uma questão da importância da psicomotricidade na educação infantil, né? E aqui agora falando sobre a aquisição da linguagem, né? O que acontece? Ela está presente, né, nesses campos, né, de experiência da criança de forma lúdica, ok? Então, assim, esta etapa inicial da infância, ela é agrupada em 3 fases, tá, da educação infantil. Então, a fase 1, né, são crianças de 0 a 1 ano e 6 meses. A fase 2, crianças, né, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, então, ou seja, não chega a completar 4 anos de fato, tá? Justamente porque a fase 3 são crianças de 4 anos, né, a 5 anos e 11 meses, tá? Então, na escola, o papel do professor é o quê? É estimular o desenvolvimento da linguagem com atividades adequadas para cada faixa etária, né? Mas na prática, o que eu percebo é que muitos profissionais sentem falta, né, falta de conhecimentos mais específicos, né, que possam facilitar e ajudar a criança nesse seu desenvolvimento e aprendizagem, tá? Foi por um dos motivos que eu senti a necessidade de fazer a especialização em educação infantil em desenvolvimento e psicomotricidade também, né? E por isso que eu fiz questão de fazer esse vídeo para esclarecer melhor, tirar dúvida de muitas pessoas, tá? E justamente são especialidades que me fizeram melhorar até mesmo as minhas habilidades como professora, né? E também, consequentemente, a habilidade das crianças, né? De forma como relacionar o currículo básico da educação infantil com o desenvolvimento corporal necessário para cada criança, né? Então, com um olhar individual, tá? Isso é muito importante, né? A gente não pode ver a turma, né? Um grupo de crianças de forma. Tem que ter um olhar específico, né? Individualizado, tá? Então, eu procuro, né? Hoje, né? Eu procuro fazer um trabalho, né, de desenvolvimento educacional infantil diversificado, ou seja, de atividades diversificadas e individualizadas, né? Além de melhor favorecer um ambiente, né? Com possibilidade de expressões para meus alunos, né, até mesmo meus filhos, né, minha filha, enfim. Na época, né, quando eu comecei a fazer esse curso de especialização, minha primeira filha estava com 4 anos, né, e tinha um acompanhamento fonoaudiólogo, como eu expliquei no outro vídeo. Então, todos esses fatores, eu falei assim, não, eu tenho que entender melhor como é esse processo, né? E de acordo com a minha perspectiva, né, sobre os 5 campos de experiência da educação infantil, que vem detalhando na grade curricular brasileira,
que eu vou fazer? Eu vou primeiro fazer uma breve explicação sobre cada uma deles, né? Mas depois eu vou contar sobre o primeiro, tá? E vou explicar justamente como vamos apresentar, vamos aplicar a linguagem psicomotora nessas 3 fases da primeira infância, tá? Então, aqui, um dos campos de experiência da criança, que é abordado lá na BNCC, é justamente o eu, o outro e o nós. E o que está relacionado, né? O seu objetivo é fazer com que a criança ela comece a construir sua autonomia, valorizando sua identidade em paralelo com o autocuidado e o respeito ao próximo na sua interação social. E o que seria a linguagem psicomotora para os bebês de 0 a 1 ano e 6 meses nesse campo de expressão? Nessa primeira fase, seria a criança perceber suas ações, sensações e limites de seu corpo. Mas como? Então, vou explicar. Você pode o quê? Começar massageando o bebê, cantando, né? Existe a técnica Chantala, como falei num outro vídeo, né? E o fato do bebê ouvir a voz de quem cuida dele faz com que ele, além de captar uma grande variação linguística, ele começa a reconhecer e identificar a voz da pessoa. Então, essa prática, aos olhos da psicomotricidade, ela favorece o autoconhecimento, tá? Então, para crianças de 1 ano a 7 meses, né, então voltando um pouco, crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Por que eu falo justamente essa idade específica? Porque é como lá no documento ele especifica, ele coloca justamente com justamente nesses meses, né, certinho, nessas fases. Então, 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses é a segunda fase, de acordo com a BNCC, tá? Então, em resumo, seria o quê? Seria demonstrar-se confiante. Então, a criança começa a demonstrar-se confiante, começa a comunicar-se com o outro e perceber as sensações do corpo. É uma idade que já há uma interação com o outro através de uma comunicação oral. Também é um período que começa o desfraude. Então, atenção redobrada nessa fase, tá? E o cuidador, ele deve começar a estimular suas potencialidades e apresentar desafios, tá? Então, uma boa brincadeira é a mímica, né? O adulto, ele pode representar práticas de rotina como escovar os dentes, se vestir, pentear os cabelos, e a criança começa a imitar. Então, essa prática desenvolve o quê? A lateralidade, né? Pois a criança deve reproduzir os movimentos com os mesmos lados do adulto, né? Então, e a outra fase, que é a terceira, né? Que é de 4 anos a 5 anos e 11 meses, são fases de regras, cooperação e participação entre as crianças, tá? Então, a linguagem, ela está presente na expressão de sentimentos e necessidade. E as emoções auxiliam, né, a necessidade de quê? De criar regras de convívio. Então, brincadeiras que precisam do parceiro, né, do amiguinho, para alcançar o objetivo é ideal para essa idade, né? E desenvolve o que é uma noção espacial. Então, fazendo um breve resumo, a linguagem, né? Ela é desenvolvida nessa primeira campo de expressão, que é o eu, o outro, é importantíssimo começar a observar desde lá da primeira idade, desde meses, né? Por exemplo, a criança ela começa a ir para a creche com 4 meses, em geral, que é o período que a mãe tem que voltar ao trabalho, mas tem crianças que ficam aos cuidados em casa. Então, essa informação também é importante, não só para profissionais, como pessoas que cuidam diretamente com a criança, tá? Seja educador, seja a mãe, o pai, o avó. Tem casos, né? Por exemplo, a minha primeira filha foi cuidada pela avó. A segunda já foi para creche. Então, assim, a gente
tem que focar essa atenção, desenvolver a linguagem, começando pela linguagem corporal da criança, ok? Então, assim, espero ter acrescentado algumas informações para vocês que estão vendo, participando desse vídeo. É importantíssimo o comentário de vocês aqui no vídeo, eu vou responder, tá? E é essa troca de informações para vocês no próximo vídeo, que eu vou falar sobre os outros campos de experiência da educação infantil de acordo com a educação brasileira. E em outro momento também posso abordar sobre educação, como é vista a educação infantil por exemplo, a educação da França, do governo francês, tá? E aí vamos perceber o que é, num todo, a importância. A criança não importa a sua nacionalidade, o seu país, mas e sim como é o desenvolvimento da criança, a sua aquisição da linguagem, ok? Então, eu te espero no próximo vídeo. Tchau!